Gênesis capítulo de número 16. Primeiro livro da Bíblia. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui no nosso painel. Nós estamos estudando sobre a vida deste homem chamado Abraão, que é o pai da fé. Na semana passada nós vimos a sua história da aliança, do pacto que Deus fez com ele. Isso hoje é o símbolo de um compromisso, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando se fazia compromissos, eram feitos através de animais. Se eu fizesse algum pacto com o seu gibim, eu ia até ele, e nós pegávamos um animal, e fazíamos o quê? Cortávamos esse animal ao meio, ele ficava com uma parte e eu com outra. E um dizia ao outro, que se faça comigo o que foi feito com este animal, caso eu não cumpra com a minha palavra. Deus fez esse pacto com Abraão. Só que somente Deus se comprometeu no pacto. Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te dar um filho, Abraão. A sua descendência será numerosa. Eu vou te dar esta terra, a terra de Israel para você. Olha, Abraão, você pode confiar em mim. Eu vou fazer um pacto com você. Hoje nós vamos ver uma outra história deste patriarca. E o objetivo é que a gente compreenda o que é fé. E que a gente aprenda a confiar e depender de Deus. E que a nossa fé seja estimulada nestes dias que nós estamos vivendo. Sobretudo este ano que foi tão tenso já para nós. Parece que eu estou com a energia de que parece que já é novembro. Foi um ano desafiador para todos nós aqui. Vamos ver, Gênesis 16. Ora, Sarai, o nome deles ainda, é o nome primitivo, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E Deus prometeu que eles teriam uma descendência gigantesca. Tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que lhe melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse:
volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Eu vou repetir: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que vê. É a primeira pessoa que dá nome a Deus na Bíblia. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Beredes. O autor da Bíblia está dizendo: se você quiser, vá lá. Fica entre Cádiz e Berede. Amém. Senhor, nós oramos e te agradecemos nesta manhã e pedimos a inspiração do Espírito Santo de Deus quando vamos meditar na tua palavra. É o momento que nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, tire as distrações do nosso coração, tire as inquietações da nossa alma, Senhor, e que a tua palavra produza fé ainda maior em nós, ó Deus. Remova, Senhor, remova todos os obstáculos a isto. Repreenda Satanás e as suas ações, ó Deus, neste momento, e glorifique o teu Filho. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada mostra os homens e mulheres de Deus como eles são. E é isso, você pode confiar na veracidade da Bíblia. Na semana passada nós vimos o melhor do Abraão, fazendo alianças com Deus, tendo experiências extraordinárias com Deus. E hoje aqui nós vemos o pior do Abraão, o pior da Sara. Nós vimos o patriarca nos seus piores momentos. E isto mostra um pouco das nossas vidas também. Nós somos tentados, como ele foi. Isso mostra que a fé é tentada. E se um homem como ele caiu, nós precisamos tomar cuidado para não cairmos também. Esse capítulo da Bíblia mostra os efeitos do pecado. E que você não sabe, você não pode lidar com o pecado. Você não pode domesticar o pecado. Você não pode praticar o pecado e dizer o seguinte: eu vou fazer isto, e vou lidar com ele, com as minhas ações, e vou saber como sair. Não. Este texto vai mostrar também o triunfo da graça soberana de Deus sobre a desordem humana. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. No tempo que eu terei nesta manhã, eu quero ver 3 coisas com vocês sobre este texto que acabamos de ler. A primeira delas é o problema da espera diante de Deus. Você gosta de esperar? Eu gosto de esperar desde que eu saiba que eu vou ao consultório e eu serei atendido daqui 10 minutos.
Eu gosto de esperar, se, por exemplo, eu estou em casa às 11h05 da manhã agora, e a Eliane diz que o almoço vai sair às 11h10. Mas quando Deus chega a você e diz: eu vou te abençoar. Mas quando o Senhor vai me abençoar? Eu vou te abençoar. Não diz quando. E aí? Você gosta de esperar? Não. E talvez a Sara não tenha suportado o longo período da espera em Deus. Talvez ela tenha determinado de que 10 anos era o tempo máximo que ela estava disposta a esperar. 10 anos. Porque eles já estavam caminhando com Deus e caminhando debaixo da promessa que Deus havia feito a eles há 10 anos. E talvez ela tenha dito: 10 anos é o tempo máximo. Passou de 10 anos, Deus não vai cumprir a sua promessa. E ela tenha se inquietado. E a sua impaciência aflorou. Deus não é lerdo, mas Deus não está com pressa. E no processo de espera, Deus, sobretudo, testa e prova o caráter do ser humano, o caráter dos seus filhos. Porque a grande questão é: você é capaz de confiar e esperar em Deus? Você é capaz de confiar na palavra de Deus e descansar o seu coração e saber que Deus haverá de cumprir aquilo que Ele prometeu? Se você acha difícil esperar, certamente você vai ter muitos problemas na sua vida com Deus. Porque uma das coisas que Deus usa para aumentar a fé é justamente a espera. E nada nós vamos conhecer sobre a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, sem esperar. E o tempo é implacável. Sara, já idosa, talvez entrou naquele período em que a razão humana já tinha dito: Sara, você não terá mais filhos. Talvez você não esteja lidando com os mesmos dramas da Sara, mas você sabe muito bem o que é orar, orar, orar e não ter respostas para as tuas orações. E passa dias, meses, anos, os cabelos ficam mais brancos, ou eles caem, as rugas aparecem e não há resposta para as suas orações. Mas eu quero dizer que o ato de espera é um ato dado por Deus para justamente fortalecer a sua fé e não destruir a sua fé. O profeta Isaías disse, no final do seu capítulo 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A inquietação mina a força. Agora, a espera obediente faz com que as forças sejam renovadas. E ele continua dizendo: sobem
com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A fé é fortalecida, a fé é nutrida, justamente no ato de se esperar. E eu quero perguntar para você nesta manhã: há quantos anos você está dentro da sala de espera de Deus? Versículo de número 2. A resolução humana, número 2. A Sara não aguentou esperar. Ela teve um plano. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos. Certamente ela tinha um problema de saúde, mas a causa primeira é sempre Deus. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Ela tem uma solução para o problema. Eu tenho uma serva, e já que eu não consigo te dar um herdeiro, e a promessa de Deus pressupõe que você precisa ter um herdeiro, o que nós vamos fazer? Pegue a minha serva, deite-se com ela, e os filhos que vier da relação serão meus, teu, nosso. Ele será o herdeiro. Ninguém ficaria espantado, em primeiro lugar, com o fato dela ter uma serva. A escravidão no mundo antigo aqui não era como a escravidão como nós temos o conhecimento dos séculos passados no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Era distinto. E ninguém ficaria espantado também com a atitude da Sara, porque era socialmente aceito. Aliás, fazia parte de contratos de casamento, que no caso, se a mulher não pudesse dar um herdeiro para o homem, o homem poderia ter a sua concubina. E os filhos da relação seriam os herdeiros legítimos. Então o que ela faz culturalmente é muito bem aceito. Entretanto, me parece que esse não é o método de Deus. Me parece que esse não é o jeito que Deus quer para dar um filho ao idoso e à idosa. Me parece que esta não é a maneira em que Deus deseja abençoá-los. Me parece que esta maneira da Sara, Deus não levará a glória para si. Este jeito da Sara é o jeito dos homens. Este jeito da Sara resolver o problema é o jeito em que os homens podem resolver os seus problemas, e Deus fica longe disto. Este jeito da Sara resolver o seu drama, e que é muito bem aceito pelo seu marido, o apóstolo Paulo fala que é a maneira da carne. Abra sua Bíblia comigo, em Gálatas capítulo de número 4, e você vai ver o que o apóstolo Paulo diz sobre este ato. Versículo de número 22. Gálatas 4 e 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Está aí, na força do braço, eu resolvo o problema
na força do meu braço, eu consigo acabar com essa angústia de esperar em Deus. Talvez, Abraão, Deus não seja tão poderoso assim para nos dar um filho na velhice. Talvez, Abraão, Deus não tenha essa capacidade de nos abençoar. Talvez Deus não tenha a capacidade de nos tirar dessa situação em que nós estamos. Então vamos, Abraão, vamos dar um jeito nisso logo. Abra um parênteses. Você pode ter tido uma experiência profunda com Deus, mas isso não exime você de manter vigilância constante. Constante. O Abraão tinha saído de uma noite em que ele teve uma experiência. O próprio Deus desceu dos céus, fez uma aliança com ele e fez uma promessa para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Se eu não der um filho, não te der esta terra, que se faça comigo o que foi feito com estes animais. Abraão, olha, está demorando muito. Pega minha escrava, dá um jeito nisso. Talvez esse Deus não tenha poder. E sabe o que isso provocou? Você sabe o que este ato provocou? Vocês viram que esta casa vivia em paz. Mas o pecado nunca traz alegria. O pecado nunca traz contentamento. O pecado nunca traz satisfação. O pecado pode trazer prazeres momentâneos, mas o que ele trará é culpa, vergonha, insatisfação. Agora, a escrava Agar é motivada pelo orgulho, e claro, pense bem, ela olhando toda aquela riqueza que o Abraão tem e dizendo assim: o meu filho agora será o herdeiro de tudo isto, eu não aceito ser chamado de escrava. E a Sara? A Sara tem uma culpa estranha, porque eu gostaria de entendê-la. Porque ela tem, no versículo 2, a atitude de chegar para o Abraão e falar assim: olha, eu não consigo engravidar, Deus não me deixa engravidar, então pega a minha escrava, deita com ela, e a gente vai ter os filhos, eles serão os nossos herdeiros. E agora, queridos, no versículo de número 5, então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. A culpa é tua, Abraão. A culpa é tua pelas dívidas que nós temos. A culpa é tua pelo problema que nós temos agora dentro de casa. Eu tive essa ideia mirabolante, essa ideia fantástica, Abraão, e a culpa agora é tua. Eu não sei se vocês perceberam, mas o capítulo aqui remete ao capítulo 3 de Gênesis. Vocês lembram o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis? A mulher comeu do fruto, gostou, pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. E aqui, este versículo 3, são os mesmos verbos na língua hebraica da Sara e da Eva. Olha só, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão.
E o Abraão? Se a Sara é tão confusa, coloca a culpa no Abraão. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? Deus foi até o casal e disse: o que ele falou para Eva? Eva, o que você fez? E Deus falou para Adão: Adão, onde você está? Qual foi a resposta deles? O Adão falou: a mulher que o Senhor me deu, eu estava muito bem sem ela. Foi eu casar com essa miserável que arruinou toda a vida e o paraíso aqui. Aí Deus pergunta para Eva: o que foi que você fez, Eva? Ah, a serpente, o diabo. Vocês viram? E aqui também a Sara: olha, eu tenho uma escrava agora que está me afrontando. A culpa é tua. Ah, mas a culpa é tua. E o Abraão? Ele é o único que tem autoridade para salvar essa família, salvar esse casamento. E qual é a atitude dele? Seja sobre você. Olha o que ele diz: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que você quiser. Olha, eu estou neutro nisso daí. Olha, resolva o problema você. Passividade masculina, o jogo de culpa feminino, o orgulho da outra, tudo isso está debaixo do mesmo teto. O pecado traz alegria. A grande questão, queridos, é que as coisas de Deus devem ser feitas da maneira de Deus, do jeito de Deus, para que elas tenham uma bênção. A grande questão é que a gente não pode fazer as coisas que dão certo. Nós precisamos fazer o que é certo. O que dá certo resolve momentaneamente, mas pode trazer muitas dores de cabeça, pode trazer lágrimas, pode trazer sofrimento, pode trazer conflitos. Há inúmeras técnicas para fazer uma igreja crescer. E é certo. O que dá certo. E é fazer o que é certo. Por último, a intervenção da graça de Deus. O que a Sara faz? Já que o Abraão não faz nada, a Sara faz. E tudo que ela pode fazer é humilhar. Porque o seu marido não fez nada. Talvez ele tinha muitas coisas para fazer. Tinha um futebol, televisão, tinha o Instagram, tinha que ir para a praia. Não tinha tempo para se envolver com a sua família. A Sara fez. Ela passou a humilhar. E Agar não suportou. Ela foi embora. Ela fugiu. E ela foge para o Egito, terra de onde ela veio. E eu fiquei pensando, será que ela tinha alguém para recebê-la? Uma distância considerável de onde ela parte até o Egito. Pense no desespero dessa mulher grávida sozinha. Ela representa milhares de mulheres que são abandonadas pelos homens, justamente no momento da sua gestação. Ela está sozinha aos olhos dos homens. Entretanto, há um Deus que se manifesta a ela.
E o que nós temos aqui é uma teofania. E o que é uma teofania? Teofania é uma das manifestações de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, ele se manifestou no Antigo Testamento. E aqui ele se manifesta. Aqui ele encontra uma mulher no seu desespero. E aqui está uma ilustração clara da graça de Deus. Esta mulher estava fugindo de si mesma, fugindo da casa que a oprimia, e não estava em busca de Deus. Ela pouco sabia sobre Deus, porque o Abraão, que foi chamado para ser uma bênção para todos os povos da terra, foi incapaz de abençoar esta mulher. Mas Deus estava em busca da Agar. E esta é uma narrativa do Evangelho. Deus está em busca dos homens. Não são os homens que estão em busca de Deus, mas é Deus quem persegue os homens perdidos, os homens desamparados, os homens que não têm mais esperança na sua própria vida. Isso se chama graça soberana de Deus. E Deus fala com ela. E a grande questão é: o que Deus falaria com uma mulher negra do Egito, escrava, uma mulher que foi abusada, usada? E Deus falaria com uma mulher assim? Nessa época, nossa, da hipersensibilidade, o que Deus falaria com as milhares de mulheres que vivem assim hoje? Olhem comigo. Versículo de número 8. Agar, serva de Sarai. Deus lembra quem ela é. Uma serva. De onde você vem, para onde você vai? As mesmas perguntas Adão e a Eva. Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora. De forma muito gentil, mas firme, ele lembra e a convence da sua rebelião. Volte para lá. Você não vai ganhar liberdade aqui não. Desse jeito. Você precisa consertar o que você fez lá. Você se orgulhou. E você acha que o orgulho é um pecado de somenos? Agostinho dizia: pecado raiz da raça humana, e o que foi dado por Satanás de graça para a gente. Volta lá. Você precisa tratar isso daí. Agar, não há futuro fora da casa do Abraão. A bênção que eu haverei de abençoar todas as famílias da terra vem daquela casa lá. Volta para lá. Por mais difícil que seja você voltar, volte para lá. E eu vou dizer para vocês, nós vivemos em busca de liberdade. Não vivemos? Nós só encontraremos a liberdade verdadeira se sujeitando a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o seu Senhor, você pode sair por aí, por essa porta aqui, hoje, e querer viver do seu jeito, fazer o que você quiser. Será escravo do seu pecado, escravo do mundo e escravo do diabo. Agora, se você se sujeitar a Jesus Cristo, o Senhor mais amoroso e gentil que existe, você será o homem e a mulher mais livre deste mundo. Venha a Cristo, se sujeite a Ele, porque não há esperança de liberdade à parte de Jesus Cristo. Depois de confrontá-la, Ele faz promessas para ela. Sua descendência. Olha só, queridos, uma escrava
E Deus olha para o filho dela. Vou abençoar o seu filho também. Aliás, eu vou dar o nome dele, Ismael. O Deus escuta o clamor, a aflição, o grito, a mulher. Todas as vezes que você chamar o seu filhinho para comer, todas as vezes que você chamá-lo para brincar, você vai dizer: é o Deus que escuta o clamor de uma mãe. O Deus é o Deus que não está indiferente ao grito de alguém que sofre. Agora, vou dizer algumas coisas sobre o seu filho. Eu quero que você se segure aí. Ele é um jumento selvagem. Falasse assim com os nossos. Queria processar o irmão Jesus. Não, não é assim não, Jesus. É uma conversa para outro dia. Segundo, ele vai estar sempre envolvido em conflitos. A sua mão será contra todos. Eis a escolinha. Lá do jardim. Até a aposentadoria dele, ele vai estar em guerra. Terceiro, seus irmãos não vão conseguir lidar com ele. A mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Eu quero abrir uma aspas. Já estou terminando. Muito nisso que eu vou. A Sara e o Abraão, certamente quando viram essa moça indo embora, pensaram: pronto, acabamos com o problema. Manda procurar ela aí. Ah, não achou, tá bom, deixa ela aí. Acabou. Ela que se vire. Lidamos com o problema foi embora, o pecado foi embora, acabou o problema. Ela volta agora, depois de se encontrar com Deus. Volta com uma promessa. Descendentes dela serão gigantes, serão numerosos, serão violentos, beligerantes. Todos estarão contra ele e eles estarão contra todos. E vão viver entre os seus irmãos, o filho do Abraão. Eles não imaginariam a dor de cabeça que eles teriam. Vocês sabem, este Ismael descendem os árabes. Estão aqui. Enquanto eu preparava essa mensagem, essa semana, acompanhando as notícias e vendo a tensão aumentando em Israel, a possibilidade de uma nova guerra, eu vou dizer para vocês: não tente lidar com o pecado. O pecado é algo forte. O pecado é algo poderoso. Só pode ser vencido com o sangue de Jesus. O pecado requer o sangue do Cordeiro de Deus. Para se mitigar a força do pecado, foi necessário que Jesus Cristo fosse à cruz. As consequências do pecado se vencem. Traição, lágrimas, humilhação diante de Deus. Abraão e a Sara vão colher. Porque em Gálatas 5 diz que quem semeia na carne colhe o quê? A carne. O que o Abraão semeou?
carne. É carne. Agora, a mulher retornou. Ela deu um nome para Deus. E no seu sofrimento ela teve um encontro com Deus. Ela conheceu a este Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã é isto. Se no seu sofrimento que você está enfrentando hoje, você tiver uma nova revelação de Deus. Ela disse, tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Se você tiver uma revelação de Deus, um conhecimento de Deus maior, dos seus atributos, da sua misericórdia, da sua graça, valerá a pena. Todo o deserto que você enfrentou, todas as adversidades que você passou, se você tiver um vislumbre e enxergar a grandeza deste Deus, o amor dele por você, valerá a pena. Deus que vê as mulheres abusadas, o Deus que vê as mulheres violentadas, o Deus que vê as meninas do Paquistão que são abusadas e violentadas, e o Deus que se revela, o Deus que te vê, quando ninguém te vê, está te vendo. Eu não sei se você lembra disso. Anos depois, muitos anos depois, este anjo agora não é mais um anjo, tornou carne. Ele se encontrou com outra mulher, estrangeira também. Eu não sei se você se lembra que ela também tinha uma vida muito difícil. Ela acreditava que ela poderia encontrar o amor e a satisfação da vida dela nos casamentos, nos romances. Ela vivia para o amor. Ela não conhecia o amor de verdade. E ofereceu água para ela. E aí o passado que ela tinha de 5 maridos, e o que ela tinha agora, que era um ficante, não sei que nome que pode dar, tinha mais vergonha. Aliás, ela contou para a cidade inteira, eu encontrei ele a quem eu procurava nos braços. Aquilo que eu jamais poderia imaginar que poderia. Mesmo Deus que encontrou. Portanto, nós te damos graça nesta manhã, porque o Senhor nos vê. Nós não enxergamos muitas coisas, mas nós queremos te ver nesta manhã, Senhor. Mostra a tua glória. Mostre a tua glória para nós, e isto basta. Mostre Jesus Cristo para nós, Senhor. Isto basta. No meio do nosso deserto, mostre Jesus para nós. É o que nós te pedimos. No nome do teu Filho. Amém. Enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Pra quando então ele chegar, daquele encontro de alegria eu ouvir. Filho meu, no pouco que eu
provaste ser fiel, agora te colocarei bem junto a mim, pra sempre, sim. Ó Senhor, meu coração já não consegue se conter, a emoção me invade o ser de mal.